Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui aos vídeos. Consenso de especialistas que eles estavam muito preocupados em todo o avanço tecnológico de tratamento de feridas, mesmo os avanços de biofilme, e ainda assim não se tinha bons resultados nas feridas não cicatrizáveis. Cada vez mais aumentava-se o número dessas feridas classificadas em não cicatrizáveis. E aí eles começaram a pensar no que poderia estar acontecendo. E aí surgiu um conceito lá da odontologia da higiene oral, né? A odontologia, ela parte de um princípio que muitas das doenças surgem, né, na cavidade oral devido à limpeza, à higiene que não é bem feita. Por isso que se fala da escovação. Então as placas bacterianas que vão formando nos dentes, elas são meios de cultura para uma série de doenças, até mesmo pode chegar a endocardites e outras complicações. Então a partir disso teve esse start de começar a pensar nesse contexto mais amplo de limpeza de feridas, de higiene de feridas. E aí começou a fazer uma série de discussões para tentar realmente ter resultados positivos e mudar toda essa perspectiva e reduzir o número de feridas não cicatrizáveis. E aí começou-se a fazer alguns estudos comparando com antes as limpezas de feridas convencionais e essa técnica que eles começaram a estudar, estruturar, sistematizar de higiene de feridas, que são aquelas 4 etapas que eu já comentei no vídeo anterior, que é a limpeza de ferida, o desbridamento, a remodelagem de bordas e a cobertura. Tudo isso na perspectiva do biofilme, que seria uma grande barreira. Então esse biofilme, como a gente já sabe, já vem estudando há muito tempo, seria uma grande barreira para o processo de cicatrização. E aí eles começaram a entender que todas essas feridas não cicatrizáveis, desde que você estivesse trabalhando, né, o padrão ouro, as causas dessas feridas, tudo certinho, nas melhores práticas, e ainda assim elas não tivessem um resultado positivo, você poderia considerar que essa ferida tenha ou tivesse biofilme. E aí você tem que começar a fazer um planejamento, uma sistematização desse processo de higiene das feridas, para que você consiga atingir o objetivo, que é aquele campo infértil do leito da ferida, começar a mudar todo aquele ambiente, toda aquela estrutura, para que aquela ferida volte a responder e volte a ter uma resposta satisfatória, que é o caminhar para cicatrização. Então eles falam uma coisa muito interessante aqui, que é tempo de repensar as práticas do manejo do biofilme e das feridas infectadas, que é aquilo que se fazia somente de limpeza de feridas já não era mais suficiente, e que aí deveria se usar as técnicas de higiene de feridas, abrindo o leque para uma nova concepção. Então começou a ter um resultado muito mais positivo a partir do momento que foi introduzido esse conceito de higiene de ferida. Então vamos lá. Esse manejo do biofilme, ele é extremamente importante, porque ele requer algo que vai ter a capacidade de romper esse biofilme. Então eu tenho que fazer desbridamentos frequentes, tá? Uma ruptura mecânica, um trabalho mecânico. Por isso que eu falei anteriormente que o desbridamento autolítico ele não é efetivo. Eu preciso de algo mecânico para romper, porque o biofilme ele adere na superfície da ferida, e hoje, através desse estudo, eles entenderam principalmente na borda da ferida. Então nós precisamos de desbridamentos mais agressivos, que tenham
leve sangramento. E aí, cuidado, eu tenho que estar sempre atento às condições clínicas dessa pessoa. Ela não tem distúrbio de coagulação, ela tem condições clínicas de passar por um desbridamento, o enfermeiro faz o desbridamento até a fáscia, qual é a minha capacitação, eu, enquanto enfermeiro, tenho habilidades, conhecimentos para usar a lâmina, para promover esse desbridamento. Essa pessoa tem dor, precisa de analgesia, até que ponto que eu vou precisar de encaminhar para um outro profissional. Mas também associado a isso, não bastaria somente o desbridamento. Eu teria que associar a esse desbridamento as coberturas que fossem capazes de romper o biofilme. E aí as soluções também. Existem soluções que vão favorecer, principalmente as soluções surfactantes, elas têm essa propriedade, né, de reduzir essa tensão superficial entre o biofilme e o leito da ferida, como se fosse afrouxando, e aí favorece o processo de desbridamento e de limpeza. E também eu precisaria de usar coberturas que não me permitisse que esse biofilme fosse reconstituído, porque em 24, 48 horas, provavelmente ele vai se reconstituir. E eu tenho que considerar que esses biofilmes podem estar na superfície ou na profundidade. Então aí passa uma concepção mais complexa do manejo do biofilme. O biofilme é o principal fator para impedir a cicatrização de uma ferida? Sim, ele é, desde que eu esteja cuidando de todos os outros fatores. É um paciente diabético? A hemoglobina glicada está controlada? É um paciente hipertenso? A pressão arterial está controlada? É um paciente que tem uma doença imune, mas que está compensado? E aí, todo esse processo de doenças associadas tem que estar muito bem controlado. E eu tenho que estar instituindo como tratamento o padrão ouro de cada tipo de ferida, de cada etiologia. É crucial a ruptura do biofilme para que essa ferida consiga progredir, para que essa ferida consiga voltar ao ambiente natural. Então eu vou repetir aquela frase para a gente encerrar essa primeira parte. Às vezes nós imaginamos que a ferida é um jardim florido onde nós precisamos de cuidados delicados. Em muitos momentos, essa ferida é um campo de batalha em que nós precisamos ser agressivos. Então, aquela questão, não faça com uma ferida o que você não faria com seus olhos, é questionável. Alguns momentos, sim, eu tenho que ser agressivo. Então, no próximo vídeo, nós vamos entrar no passo a passo de como executar essa higiene da ferida de forma mais sistematizada para que nós consigamos ter os resultados esperados, que são o quê? Cicatrização de ferida. É isso que a gente quer. A gente quer cicatrizar feridas, ok? Até a próxima. Um grande abraço.